Oi, gente. O conteúdo dessa quinta quinzena, como vocês já observaram aí na atividade, né, que vocês já receberam, quem já olhou a parte de matemática, é sobre moda, média e mediana. Então, esse é o nosso conteúdo. Na atividade tem a parte teórica, né? Antes da atividade tem um textinho explicativo, porém, eu trouxe esse vídeo aqui para ajudar vocês a entender melhor o nosso conteúdo, certo? Então, vamos lá. Média, moda e mediana, o que são? São medidas obtidas de conjuntos de dados que podem ser usadas para representar todo o conjunto. Ou seja, eu tenho geralmente essas medidas quando você vai fazer pesquisas ou dados estatísticos. Quando se escolhe a média, a moda e a mediana, tenta resumir, representar todas as informações obtidas através dessa pesquisa. Porque quando se faz pesquisas, coleta dados, se pesquisa várias pessoas. Por exemplo, quando se faz uma pesquisa com pessoas. Só que a gente não vai colocar resultado de todos nos dados, né? A gente tem que fazer um resumo, tem que tentar representar por dados mais simples, que é onde entra a média, a moda e a mediana. A tendência dessas medidas é resultar em um valor central, ou seja, fazer o resumo de todas as informações coletadas em uma única informação. Por essa razão, elas são chamadas de medidas de centralidade, que a gente muitas vezes chama também medidas de tendência central, ok? Começando com moda. O que é moda? É o mais simples. É chamado de moda o dado mais frequente de um conjunto, certo? Ou seja, se eu tiver um conjunto de gravuras, de imagens, de objetos, de números, de palavras, de pessoas, aliás, de nomes de pessoas, como a gente tinha visto anteriormente, o que a gente tem? O que a gente mais observa que se repete, o dado, a informação, o nome, o número, a imagem, o objeto que mais se repete, que mais aparece, é chamado de moda, como a gente vai ver no exemplo aqui, certo? Em uma escola de música, as turmas são formadas por apenas 8 alunos. Na turma A estão matriculados Mateus, outro Mateus, Rodrigo, Carolina, Ana. Ou seja, são 3 Anas nessa turma. E Teresa. Observe que há 2 meninos chamados de Mateus e 3 meninas chamadas de Ana. O nome que mais se repete é quem? É Ana, não é isso? Por quê? Porque a gente vê 3 pessoas com o mesmo nome, com o nome de Ana. Então, é o que mais aparece. E por isso é a moda desse conjunto de dados. Se fossem números, o número que mais se repetisse era a moda. Nesse caso, como são nomes, a gente observa. Deu para entender? Moda. Você vai observar o conjunto que você tem. Aquele nome, aquele número, aquele objeto, o que mais apareceu é a moda. Outro dado é a mediana. Se o conjunto de informações for numérico e estiver organizado em ordem crescente ou decrescente, ou seja, se estiver organizado do maior para o menor, ou do menor para o maior, ou do maior para o menor, a sua mediana será o número que ocupa a posição central da lista. Então, para encontrar a mediana, o que é que eu faço? Organizo ordem crescente ou decrescente. Geralmente a gente organiza em ordem crescente, né? Ou seja, do menor para o maior e aqui é do maior para o menor. Quando a gente organizou os números, quem é que ficou no meio? Nessa lista todinha, nessa organização, quem é que está ocupando a posição central? O número que está no meio é a mediana. Ou esse outro exemplo. Considere que a escola de música já citada possui 9 professores e que suas idades são: um tem 32, 33, 24, 31, 44, 65, 32, 21 e 32 anos. Então, essas são todas as idades. Então, para encontrar a mediana das idades dos professores, devemos organizar a lista de idades em ordem o quê? Crescente. Olha só. Foi o que a gente fez. Os números aqui, ó, com as idades estavam
Todos misturados. Foi o que a gente fez. Organizou. 21 é o primeiro número, né? É o menor. Depois de 21, quem vem nessa lista? 24. Depois 31, 32, 32, 32. Observe que aqui a gente tem o quê? 3 pessoas com 32 anos. Por mais que você tenha a mesma idade, o mesmo número, você tem que colocar. Se aparecesse o 32 10 vezes, você colocaria 32 10 vezes, enfim. O tanto de vezes que ele aparecer é o tanto de vezes que você tem que colocar. 33, 44 e 65. Antes da gente encontrar a mediana, né, que é o que a gente vai procurar aqui, vamos observar. Nesse mesmo dado, a gente pode encontrar a moda. O que é moda? É o número que se repete mais vezes. Então, o que é o número que está se repetindo aqui várias vezes? 32, ó. Ele é o que mais aparece. Aparece 3 vezes. Então, nesse caso, a moda seria 32. Seria não, é 32. Mas, voltando para o que a gente quer, que é a mediana. O que é a mediana? O número que se encontra no meio, no centro. Observe que o número 32 é o quinto. À sua direita existem outras 4 idades, assim como à esquerda. Logo, 32 é a mediana da lista das idades dos professores. Veja, quando a gente organizou em ordem crescente, 32 ficou no meio, porque ficaram 4 números à esquerda, 4 números à direita. Ó, 4 e 4, então tá tudo organizadozinho. 32 ficou no meio. Não tem erro, não tem o que errar aqui, não tem o que pensar. Ó, o mesmo número que ficar, a mesma quantidade de números que ficar de um lado, tem que ficar do outro. Então, esta é o número que ficou aqui no meio, é chamado de mediana. Isso acontece quando a gente tem um número ímpar, certo? Um número ímpar de uma quantidade ímpar de números. Por quê? Porque eu tiro do meio, então fica de um lado uma quantidade, do outro a mesma quantidade. Agora, se a lista de números for par, for uma quantidade de números for par, já não vai dar para eu fazer isso, porque não posso centralizar um, ficar uma quantidade de um lado e uma quantidade do outro. Em números par, uma quantidade de números par, isso não acontece. Para encontrar a mediana, que é representada por MA, devemos encontrar os dois valores centrais, x e y. Aqui está representando o x e o y qualquer número. O x pode ser qualquer número e o y qualquer número. Isso dependendo de quê? Da lista que você está usando. Depois que fizer isso, vamos somá-los, somar o x com o y e depois dividir por 2 o resultado. Então, veja só o que a gente vai fazer. O número que você tem lá, a quantidade de elementos do conjunto, é par. Então, você mexe para lá, mexe para cá, não consegue tirar o do meio. Por quê? Porque é uma quantidade par. Não tem como ficar de um lado uma quantidade, do outro a mesma quantidade. Não deu para fazer isso, você não pode encontrar só uma mediana, você vai pegar os dois do meio. Tirou os dois que são o do meio, você soma, faz mais um mais o outro. Quando encontrar, divide o resultado por 2. Aqui, ó. MA, que está representando a mediana, é igual a x mais y. Quem é esse x? O número da sua lista. Quem é o y? O outro número da sua lista. Você vai somar o x mais y e dividir. Este traço em matemática simboliza divisão. Então, eu vou dividir para 2, tá certo? Usando aquele exemplo, se as idades dos professores fossem 18, 19, 19, 22, 44, 45, 46, 46, 47 e 48 anos, a lista crescente com as idades, com as duas medidas centrais seria: primeiramente, o que fizemos? Pegamos todos os números, estavam misturados, organizamos em ordem crescente. 18, 19, 19, 22, 44, 45, 46, 46, 47 e 48. Observem, se a gente pegar no meio, o meio está centralizado aqui. Se eu dissesse, não, a minha mediana é 44. Mas não tem como ser. Por quê? Porque aqui tem 4 números à esquerda. 1, 2, 3, 4. E à direita? 1, 2, 3, 4, 5. Não pode ser mediana. Vamos tentar o 45.
A esquerda tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5. E a direita? 1, 2, 3, 4. Estão vendo que não tem como encontrar um só como mediana, porque o que eu pegar, o número que eu escolher vai ficar mais de um lado do que do outro. Então, o que é que eu vou fazer nesse caso? Ó, peguei os dois do meio, 44 e 45, porque quando eu pegar os dois, ó, aqui à esquerda ficaram quantos? 1, 2, 3, 4. À direita, 1, 2, 3, 4. Então, agora sim ficou igualzinho de um lado e do outro. Portanto, eu posso encontrar a mediana sim agora. O que é que eu vou fazer? Segundo a regrinha, ó, MA, que é a mediana, vou somar os dois números centrais e dividir o resultado por 2. Então, ó, 44 e 45 são os números do meio. Então, eu vou somar 44 mais 45, 89. Dividido por 2 dá 44,5. Ou seja, a média, a mediana, aliás, das idades é 44,5 anos. Mas pode o resultado da mediana ficar um número decimal? Pode sim, porque nem sempre aqui a divisão vai dar um número exato. Por quê? Porque nem todos os números são divisíveis por 2, né? Nem todos os números eu posso dividir por 2 e encontrar um resultado exato, certo? Então, essa seria a mediana desse conjunto de valores. E o outro, que é bem simples também, é a média, que é representado aqui pela letra M, que mais precisamente é chamada de média aritmética simples, que é o resultado da soma de todas as informações de um conjunto de dados, dividida pelo número de informações que foram somadas. Como assim? O que é que isso quer dizer? Simples. Isso quer dizer que, para encontrar a média de vários números, você vai pegar esses vários números e somar. Simples, fazer conta de mais. Um mais o outro, mais o outro, mais o outro. Aí você vai observar, o resultado deu X. Deu tanto, meu resultado. Quantos números você somou? Ah, foram 5, 6, 7, 10, não sei. Somou vários números. Então, você vai pegar o resultado dessa soma e você vai dividir pela quantidade de números que você somou, certo? Assim, vamos ver o exemplo? Por exemplo, a média aritmética simples entre 14, 15 e 25 é a seguinte. Como é que eu calculo a média? Somo e divido pela quantidade. Então, eu tenho três números, não tenho? 14, 15 e 25. 14 mais 15 mais 25. Somei e vou dividir por 3. Por que por 3? Porque são três números, ó, 14, 15 e 25. Aí, como é que a gente faz agora? Simplesmente encontra o resultado. Dados na lista, dividimos a soma desses dados pelo 3. O resultado é, eu tenho aqui, ó, 54 dividido para 3. Portanto, a média desses três números é o 18, certo? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem e me perguntar, certo?